Sejam todos bem-vindos à nossa quinta videoaula do componente curricular Avaliação da Aprendizagem em Matemática. Eu sou a professora Érica Silveira e na aula de hoje falaremos um pouco sobre a avaliação em matemática, presente nos principais documentos oficiais que regem a educação básica. Inicialmente, gostaria de ressaltar que o ensino fundamental é considerado como sendo a pedra angular da educação básica e tem se constituído como sendo o foco central da luta pelo direito à educação. Sua organização vem passando por constantes mudanças, com o intuito de buscar melhorias e ampliação da sua qualidade. Entre as mudanças recentes, mais significativas, encontra-se a ampliação do ensino fundamental para 9 anos de duração, mediante a matrícula obrigatória de crianças com 6 anos de idade. Então, o ensino fundamental foi, durante a maior parte do século XX, o único grau de ensino que teve acesso a uma parte da população. Não podemos falar da avaliação em matemática sem antes conhecermos os princípios norteadores do ensino fundamental. O primeiro deles são os princípios éticos. Isto inclui justiça, solidariedade, liberdade e autonomia, de respeito à dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do bem de todos e visa contribuir para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito e discriminação. Nos princípios políticos, busca-se o reconhecimento dos direitos e deveres pertencentes à cidadania, além do respeito ao bem comum e à perseverança do regime democrático e dos recursos ambientais. Temos ainda os princípios estéticos, que são de enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade. Neste princípio, busca-se a valorização das diferentes manifestações culturais existentes no Brasil. Sobre a avaliação no ensino fundamental. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos mencionam que, quanto aos processos avaliativos, parte integrante do currículo, há que partir do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, em seus artigos 12, 13 e 24, cujos comandos genéricos prescrevem o zelo pela aprendizagem dos alunos, a necessidade de prover os meios e as estratégias para a recuperação daqueles com menor rendimento e considera a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, bem como os resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Um dos aspectos imprescindíveis destacado neste documento é que deve-se ter zelo pela aprendizagem dos alunos, e isso vem ao encontro do que nós estamos discutindo desde a nossa primeira videoaula, que é o fato de que a avaliação deve ser um instrumento que possa contribuir com o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Com isso, devemos primar sempre pela aprendizagem. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos mencionam sobre a avaliação o fato desta ser redimensionadora da ação pedagógica do professor. Deve-se assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica. A avaliação formativa, que ocorre durante todo o processo educacional, ela busca diagnosticar as potencialidades do aluno e detectar problemas de aprendizagem e de ensino. A avaliação contínua, ela pode assumir várias formas, tais como a observação, o registro das atividades dos alunos, sobretudo nos anos iniciais do ensino fundamental. Trabalhos individuais organizados ou não em portfólios, trabalhos coletivos, exercícios em classes e provas, dentre outros instrumentos avaliativos. Novamente, reafirmo que a avaliação constitui um instrumento indispensável do professor na busca do sucesso escolar de seus alunos e pode indicar ainda a necessidade de atendimento complementar para enfrentar as dificuldades que foram detectadas. A avaliação não é apenas uma forma de julgamento sobre o processo de aprendizagem do aluno, pois ela também sinaliza problemas com os métodos, as estratégias e as abordagens utilizadas pelo professor durante o processo de ensino e aprendizagem. Diante disso, o professor deve também estar atento para o fato de repensar sempre, a partir da avaliação, suas estratégias utilizadas em sala de aula, pois os resultados da avaliação também refletem seu trabalho em sala de aula. Os parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental apontam alguns critérios de avaliação em matemática. O primeiro critério
é que espera-se que os alunos possam resolver problemas que envolvam contagem e medida. Além disso, que saibam o significado das operações utilizando estratégias pessoais de resolução e selecionando procedimentos de cálculo. Ler, escrever números naturais e racionais, ordenar números naturais e racionais na forma decimal, pela interpretação do valor posicional de cada uma dessas ordens. Realizar cálculos mentais e por escrito, envolvendo números naturais e racionais apenas na representação decimal, e comprovar os resultados por meio de estratégias de verificação. Esses são alguns dos critérios que norteiam o processo de avaliação dos professores de matemática do ensino fundamental. Existem outros critérios que estão descritos no referido documento que eu falei no início dessa aula e que podem subsidiar o trabalho do professor em sala de aula. Agora, vamos adentrar nos aspectos referentes ao ensino médio. A LDB define como finalidades do ensino médio a preparação para a continuidade dos estudos, a preparação básica para o trabalho e o exercício da cidadania. Determina ainda uma base nacional comum e uma parte diversificada para a organização do currículo escolar. Essa base nacional comum organiza-se em 3 grandes áreas de conhecimento, a saber, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciência da natureza, matemática e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, dentre os desafios dessa etapa de escolarização, encontra-se o desafio de organizar formas de enfrentar a diferença de qualidade reinante nos diversos sistemas educacionais, garantindo uma escola de qualidade para todos. Outro desafio é o de indicar alternativas de organização curricular, que com flexibilidade deem conta do atendimento das diversidades dos sujeitos. Fiz questão de destacar e apresentar a vocês estes desafios, pois na elaboração das avaliações de aprendizagem devemos ter consciência dos desafios inerentes da educação, para tentarmos, com os instrumentos de avaliação, contribuir para a superação desses desafios. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica indicam 3 dimensões básicas de avaliação. A primeira delas é a avaliação da aprendizagem, que, conforme a LDB, pode ser adotada com vistas à promoção, aceleração de estudos e classificação. Além disso, a avaliação da aprendizagem deve assumir um caráter educativo, viabilizando ao estudante condições dele mesmo analisar seu percurso e ao professor e à escola identificar as dificuldades e potencialidades individuais e coletivas dos alunos, com vista a tentar saná-las. A segunda é a avaliação institucional interna e externa, que é realizada a partir da proposta pedagógica da escola e do seu plano de trabalho, que devem ser avaliados sistematicamente, de maneira que a instituição possa analisar seus avanços e localizar aspectos que merecem uma reorientação ou uma reorganização. Por último, a avaliação de redes de educação básica. Esta é a responsabilidade do Estado. Em âmbito nacional, no ensino médio, por exemplo, ela está atrelada no SAEB e no Enem, que foram outros tipos de avaliação que nós já conhecemos e que já foi citada em uma outra videoaula. De acordo com os parâmetros curriculares para o ensino médio, que são os PCNs+, o professor, ao elaborar os instrumentos de avaliação, deve considerar que a avaliação possui como objetivo maior o desenvolvimento de capacidades e competências com as quais os alunos possam interpretar linguagens e se servir de conhecimentos adquiridos para tomar decisões autônomas e relevantes. Para isto, este mesmo documento apresenta algumas características que as avaliações devem ter e que os professores devem conhecer. A primeira delas é que toda avaliação deve retratar o trabalho desenvolvido. Outra característica é que os enunciados e os problemas devem incluir a capacidade de observar e interpretar situações dadas, de realizar comparações, de estabelecer relações, de proceder registros ou de criar novas soluções com a utilização das mais diversas linguagens. Além disso, não se pode perder de vista que uma prova pode ser um momento de aprendizagem, desde que essa prova seja elaborada com o objetivo de proporcionar aos alunos aprenderem mais sobre os assuntos que estudaram ao longo das semanas anteriores.
Deve ser privilegiadas questões que exijam reflexão, análise ou solução de um problema, ou aplicação de um conceito aprendido em uma nova situação. Outra característica é que tanto os instrumentos de avaliação quanto os critérios que serão utilizados na correção devem ser conhecidos pelos alunos. Isso é muito importante para que o aluno possa reivindicar e o professor possa ter parâmetros para apresentar aos alunos e para buscar sanar as dificuldades que foram sendo verificadas a partir da avaliação. Trabalhos coletivos são especialmente apropriados para a participação do aluno na avaliação, desenvolvendo uma competência essencial à vida, que é a capacidade de avaliar e julgar. Com isso, sugere-se que os alunos também avaliem-se, para que possam desenvolver a capacidade de julgamento do outro e da sua própria postura perante as atividades avaliativas. Aqui eu finalizo nossa última videoaula da disciplina de avaliação da aprendizagem matemática, mas aguardo vocês nos fóruns de discussão para que possamos ampliar as discussões que esta videoaula possam ter suscitado. Até lá!